bem com vocês? Eu espero que sim. A aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a origem e a história dos Jogos Olímpicos. Reza a mitologia grega que os Jogos nasceram pelas mãos do grande Hércules, né? Ainda lá na Era Antiga, por volta de 2500 anos antes de Cristo, com o intuito de homenagear o seu pai, o Zeus. Os primeiros registros históricos aí das Olimpíadas, ela tem uma data de 776 a.C., a época em que os vencedores, eles tinham seus nomes registrados, né, como grandes ganhadores. E foi nesse período que os termos Olimpíadas surgiu. Após Ífitos, o rei de Ilha, ele aliou-se com o monarca de Esparta, o Licurgo, e ao rei de Pisa, o Clístenes, né? E a aliança foi selada num templo lá de Hera, que era localizado no santuário de Olímpia, e com isso foi dado o nome de Olimpíadas. Daí vem o nome de Olimpíadas, né? Por meio desse acordo, instituiu-se uma trégua que foi considerada sagrada ali por toda a Grécia, no período que os jogos fossem disputados. Então, não deveria ter guerras, disputas de territórios, nada, enquanto estivesse tendo os Jogos Olímpicos. E o acerto ele foi levado tanto a sério, mas tanto a sério, que durante a Guerra de Peloponeso, que foi um conflito armado entre Atenas e Esparta, que foi travado ali entre 431 a 404 anos antes de Cristo, os rivais deixaram essa briga de lado, deixaram essa guerra de lado, para poderem competir nos jogos, né? E após os jogos de 776 a.C., ficou acertado que as Olimpíadas elas deveriam ser realizadas de 4 em 4 anos, durante os meses de julho ou agosto, em um período de 5 dias. E as provas eram abertas, né, para os gregos que fossem cidadãos livres, que nunca tivessem cometido nenhum crime. E durante as décadas seguintes, as competições só foi ganhando força e o número de modalidades chegou a 10 modalidades, né? E por volta do século V a.C., as provas que faziam parte aí dos Jogos Olímpicos era a corrida, era o arremesso de disco, era o pentatlo, a corrida de bigas, corrida de cavalos, salto em distância, lançamento de dardo, boxe, luta e pancrácio, que é uma arte marcial antiga, né, que aliava aí as técnicas do boxe com a luta olímpica. As competições, elas eram vetadas para as mulheres. Elas não podiam nem assistir essas disputas, com exceção às sacerdotisas de Demétria, né? As mulheres, contudo, elas tinham um torneio próprio, que foi disputado um pouco antes das Olimpíadas acontecer, lá no mesmo estádio de Olímpia. Esses jogos ele foi batizado como Héria, em homenagem a Hera, a esposa de Zeus. A tradição dos Jogos Olímpicos, entretanto, sofreu um duro golpe, que afetou muito aos Jogos Olímpicos, né? Aconteceu devido a uma invasão dos romanos à Grécia, lá em 456 a.C., e o espírito olímpico desmanchou, né? Deixou de ter aquele espírito olímpico. E ao passar com o tempo e as competições passaram a ser encaradas como mero combates, não era visto como disputas. Então, não foi mais fluindo. E foi assim, na última Olimpíadas da Era Antiga, que foi realizado lá em 393 a.C., o imperador Teodósio I, ele cancelou os jogos. Por que ele cancelou? Ele cancelou porque naquela época era proibido adorar os deuses. E ele via os Jogos Olímpicos como uma adoração a deuses. Então, ele cancelou. E ali terminava o período de competições notáveis da história grega, né? Que teve 293 edições dos Jogos Olímpicos antigos. Os Jogos Olímpicos ele só foi se levantar na Era Moderna, lá com o Barão de Coubertin, né, que é conhecido como PR, né? Ele foi considerado o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, e ele tinha uma frase que é muito conhecida: o importante não é vencer, mas competir, e com dignidade. Por que isso? Porque o objetivo dos Jogos Olímpicos é estimular a competição sadia entre os 5 povos do continente.
E acho que vocês já viram o brasão dos Jogos Olímpicos. São 5 argolas, não são? Cada argola representa um povos dentro desses 5 continentes. Então aí, nos Jogos Olímpicos tem o intuito de ter uma competição sadia, de ser uns jogos que envolvem esporte e que a gente conheça outras culturas, né? Bom, e antigamente nos Jogos Olímpicos, os atletas que ganhavam as disputas, né, eles ganhavam louro, uma coroa de louro. E essa coroa simbolizava a vitória. Então só ganhava essa coroa quem ganhava as disputas. Porém, depois do fim da era dos Jogos Olímpicos, da era antiga, os Jogos Olímpicos modernos, ele se levantou, né? E os atletas deixaram de ganhar coroa de ouro e passaram a ganhar medalhas, que são representadas por medalha de ouro, prata e bronze, né? Que significa aí a vitória, a simbolização da vitória desses atletas. Bom, a aula de hoje foi sobre a história dos Jogos Olímpicos, um pouco sobre a sua origem. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, estou à disposição para sanar a dúvida de vocês, tá? E é muito importante vocês realizarem as atividades que estão na apostila. Além de realizarem a atividade da apostila, fazem uma leitura que é muito interessante, que lá tem informações que vão auxiliar vocês a responderem as questões das atividades. A primeira atividade é uma atividade dissertativa, que você vai ter que escrever aí sobre os vencedores dos Jogos Olímpicos, né? O que eles ganhavam, o que eles recebiam quando eles eram campeões. E a segunda atividade, você vai ter que fazer uma autoavaliação, né? Sobre como está sendo o seu desempenho, das atividades que você realizou até aqui. E lá é uma atividade de alternativa. Você vai vai assinalar a alternativa que mais que encaixa com você, de acordo com o seu desenvolvimento, o seu desempenho nas atividades anteriores, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula, galera!